Olá, meus irmãos, e eu desejo que a graça do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e sobre a sua família, hoje e sempre. Amém? Irmãos, eu estou aqui mais uma vez para trazer uma palavra, para orar junto com você, e eu tenho certeza que hoje Deus fará milagres. Irmãos, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11 que a fé é a certeza de coisas que se esperam, é uma convicção de algo que você ainda não está vendo. Então, do que adianta você acreditar em algo que você já está vendo com seus olhos? Mas a verdadeira fé, ela brota quando não há mais saída, quando você está no fundo do poço. É no momento de maior incerteza que a fé deve brotar no seu coração. Por isso, fique comigo até o final, porque nós vamos fazer uma oração e eu tenho certeza que Deus honrará a nossa fé. Aleluia! Irmãos, eu estou muito empolgado porque enquanto eu meditava aqui na palavra, enquanto eu me preparava para gravar esse vídeo, o Espírito Santo me revelou coisas específicas a respeito de vocês. Vocês que hoje já têm sido abençoados, mas muitas vezes não têm orado como deveriam, não têm feito a obra como deveriam, como Deus os chamou para fazer. Eu quero trazer uma mensagem dura, mas ao mesmo tempo transformadora. Por isso, essa mensagem vai ser muito importante para cada um de nós. E se você é novo por aqui, eu quero te dar as boas-vindas. Eu sei que tem pessoas fora do Brasil nos acompanhando também, pessoas da Angola, pessoas da África, pessoas da Europa, dos Estados Unidos. Irmãos, o meu coração me alegra de uma maneira que vocês nem imaginam. Por mais que a gente não se encontre pessoalmente, eu sei que um dia nós nos encontraremos no céu. E lá nós teremos tempo de sobra para falarmos das grandezas do Senhor, para louvarmos e engrandecermos ao único que é digno de ser adorado, Jesus Cristo. Amém? E se você ainda não se inscreveu no meu canal, eu peço que você clique nesse botão aqui embaixo do vídeo, inscrever-se, e do lado vai aparecer um sininho, e clique também nesse sininho e selecione a opção todas, para que você receba as próximas orações diretamente no seu celular e onde você estiver. Irmãos, e tem mais uma coisa, eu quero convidar vocês a fazerem parte do meu ministério, a me ajudar numa obra linda que nós temos feito. Se você olhar aqui embaixo do vídeo, tem um botão escrito Seja Membro. E ao se tornar membro do meu canal, você estará ajudando instituições de caridade apoiadas por mim. São crianças resgatadas nas Filipinas, na África. Quantas pessoas nós temos abençoado, irmãos? Eu peço que você clique nesse botão para você saber mais, e se você se tornar membro do meu canal hoje, eu vou te dar 2 livros digitais que eu escrevi com muito carinho para te fortalecer na caminhada com Deus, tá bom? E nós já vamos começar agora com a mensagem, e eu quero ler com você uma passagem que está no livro de Isaías, capítulo 10, o versículo 15. Olha só o que está escrito. Será que o machado pode se orgulhar de ser mais poderoso que aquele que o usa? É a serra mais importante que a pessoa que com ela corta? Pode a vara golpear se não houver quem a mova? Acaso o cajado de madeira anda sozinho? Irmãos, olha que passagem interessante, né? Aqui o profeta Isaías, ele está usando uma metáfora para expressar a soberba e a arrogância do império da Assíria em relação à sua própria força e poder. O profeta Isaías foi um homem chamado por Deus para denunciar as coisas erradas que não somente os outros povos faziam, mas também a nação de Israel. E neste caso aqui, ele está comparando o império da Assíria a um machado ou uma serra que se orgulha da sua própria habilidade, como se ele fosse responsável por suas próprias ações, ignorando o fato de que eles são apenas instrumentos nas mãos do Senhor para cumprir os seus propósitos. E isso porque, por mais que aquele povo não andasse com Deus, Deus estava usando eles para disciplinar a nação de Israel. Muitas vezes, irmãos, Deus usa o inimigo, você sabia? Deus pode usar pessoas que são uma verdadeira pedra no nosso caminho. Mas, irmãos, isso é importante para que a gente seja disciplinado. E a Bíblia diz em Hebreus capítulo 12 que quando nós estamos passando por dificuldades, por problemas, devemos enxergar tudo isso como uma disciplina de Deus. Porque Deus é o nosso Pai, Ele nos ama, mas Ele não nos deixará do jeito que nós somos. Nós devemos ser transformados à imagem do seu Filho Jesus. E é por isso que a gente passa por lutas, porque são as provações que despertam em nós a verdadeira fé, a compaixão, o amor, e é através dos desertos que nós aprendemos as maiores lições. Amém?
E principalmente quando nós desobedecemos ao Senhor, então Ele precisa nos disciplinar. É como um pai que disciplina o seu filho a quem ama. Deus nos disciplina, Ele puxa a nossa orelha, Ele nos convence do pecado, Ele faz com que alguma situação ruim, a primeiro momento, aconteça conosco, mas depois nós até agradecemos a Deus pelo seu cuidado, pelo seu amor. Não é assim? Então, irmãos, assim como Isaías estava repreendendo aquela nação, ele estava dizendo: olha, vocês não podem se achar mais poderosos do que vocês são. Não, vocês têm que ser humildes. Irmãos, esse é o problema dos dias de hoje e sempre foi assim. O nosso coração tem uma tendência a ser dominado pelo orgulho e também pelo ego. Tem pessoas, irmãos, que a gente vai conversar com elas, elas nem deixam a gente falar, porque elas só falam delas mesmas. São pessoas que têm o ego inflado, são pessoas que querem aparecer mais do que as outras, pessoas orgulhosas. Mas a Bíblia diz que se nós quisermos conhecer ao Senhor, se quisermos mais de Deus na nossa vida, devemos assumir a posição de servos, assim como está escrito em Filipenses capítulo 2, que diz que devemos ser como Jesus, que mesmo sendo Deus, Ele não levou em consideração isso, mas Ele se esvaziou, se tornou servo e foi obediente até a morte na cruz. Irmãos, esse é o caminho do cristão. O cristão verdadeiro é dependente de Deus. Ele tem o temor, ele não age precipitadamente, ele não fala coisas sem consultar a Deus antes. E a Bíblia diz no livro de Tiago: como você pode dizer que ano que vem você fará isso, fará aquilo outro? Em vez disso, você deve dizer: se Deus quiser, eu irei fazer. Irmãos, uma simples palavrinha pode mudar o nosso coração. Quando nós dizemos: se Deus quiser, que seja feita a vontade de Deus e não a minha, nós estamos alinhando o nosso interior e estamos resistindo ao orgulho. Eu falo resistir porque o orgulho é algo que vem na natureza pecaminosa. Não adianta dizermos que estamos totalmente livres disso. Pelo contrário, a tendência é que a gente se ensorbebeça a cada dia. Quanto mais conquistas nós temos, quanto mais sucesso, quanto mais nós somos influenciadores, mais nós podemos nos orgulhar disso. E é por isso que a palavra do Senhor fala muito sobre o orgulho. A Bíblia diz, por exemplo, que Deus dá graça aos humildes, mas Ele resiste aos soberbos. Por isso, meu querido irmão e minha irmã, siga os passos de Jesus. Jesus tinha todo o poder e Ele chegou até a dizer que se Ele quisesse se livrar da cruz, Deus poderia enviar milhares e milhares de anjos para protegê-lo. Mas Ele não fez isso. Por quê? Dia após dia, Ele se humilhava e Ele se esvaziava da sua divindade. Então, irmãos, nós temos exemplos de sobra na Bíblia, de pessoas que foram humildes, mas também pessoas que se ensoberbeceram. Por exemplo, a Bíblia conta que Deus já tinha falado para Davi, para ele não fazer o censo durante o seu reinado. Isso porque, se ele soubesse a quantidade de pessoas que estavam debaixo do seu governo, ele poderia se ensorbebecer. E o grande diferencial de Davi era exatamente o seu coração. A Bíblia diz que Deus escolheu ele não pela aparência, mas pelo seu coração. Era um coração humilde, um coração quebrantado. E aí então, um dia Davi mandou os seus servos fazerem o censo. Ou seja, ele queria saber exatamente quantas milhares e milhares de pessoas estavam debaixo do seu governo. Irmãos, aquilo foi uma afronta contra Deus. Aquilo desagradou muito o coração do pai e Davi sofreu as consequências. Da mesma forma, irmãos, nós somos tentados a nos achar melhores do que os outros só porque temos mais dinheiro, mais conhecimento. Irmãos, que Deus nos dê um coração generoso ao ponto de usarmos tudo isso que nós temos em favor do próximo, ao ponto de nós estendermos as mãos àqueles que não têm nada para nos dar de volta. E é por isso que Jesus certa vez disse: deem e outros lhe darão, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Sabe o que Jesus estava querendo dizer? Quando você dá algo para alguém que essa pessoa não pode te retribuir, outros lhe darão. Deus usará outras pessoas na sua vida e grande será a recompensa, porque aquela pessoa não pode te retribuir, mas Deus é fiel e Ele não fica devendo nada para ninguém. Amém? E é claro que isso depende também do seu coração, da sua intenção. Não é um negócio que você faz com Deus, não é uma barganha e muito menos para querer aparecer aos outros. Porque Jesus mesmo disse que quando você der uma esmola, por exemplo, não fique tocando trombetas,
Não deixe a sua mão direita saber o que a esquerda está fazendo. Simplesmente faça de todo o coração, somente porque você quer ver o bem daquela pessoa. Amém? Então, irmãos, o que eu quero dizer é que vale a pena ser humilde, vale a pena se humilhar diante do Senhor, porque Ele é quem defende a nossa causa, Ele é quem nos honra, é quem nos abençoa. E uma das maneiras de saber se uma pessoa é orgulhosa é só você prestar atenção nas palavras que ela diz. Porque Jesus disse que a boca fala do que está cheio o coração. Então, se você quiser conhecer o coração de alguém, preste atenção nas palavras dessa pessoa. Em algum momento ela vai se revelar. Ela pode se disfarçar, ela pode mostrar alguém que ela não é. Mas em algum momento, quanto mais você tem intimidade com ela, mais ela se sente à vontade para falar o que está dentro dela, dentro do seu coração. E tem pessoas que começam a dizer: eu conquistei isso, eu fiz aquilo outro, eu tenho tantos milhões de seguidores na internet. Irmãos, isso é bobeira, isso é vaidade. Nós precisamos entender que mais importante do que a aparência, do que as conquistas, é a aprovação diante do Senhor. É o mais importante, porque Jesus disse: do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então que você possa sim ganhar o mundo inteiro se for preciso, mas não perca a sua alma, não perca a sua intimidade com Deus e não perca os seus valores em busca dos seus objetivos, tá bom? E só para a gente encerrar, antes de nós fazermos a oração, eu quero te dizer uma coisa: quanto mais você prosperar, quanto mais você tiver sucesso naquilo que você faz, procure ser mais humilde ainda. Porque quando você age assim, você abre portas para que Deus faça mais e mais na sua vida. Irmãos, o nosso Deus é ilimitado, mas muitas vezes Deus precisa tratar conosco primeiro antes de nos dar algo. Então nós vamos orar nesse sentido hoje: Senhor, se algo for nos prejudicar, se algo for nos tirar da Tua presença, é melhor que o Senhor não nos dê. Mas Senhor, por favor, trabalhe no nosso coração a tal ponto de que a gente não venha ficar fora de nenhum dos Teus planos. Amém? Nós vemos um exemplo muito claro disso na vida de Sansão. A Bíblia mostra que aquele homem era forte como ninguém sobre a terra foi tão forte. Esse homem andava de vitória em vitória, tamanha era sua força. Mas a Bíblia mostra que esse homem brincou com o pecado. Ele se ensoberbeceu e grande foi a sua ruína. Ele não conseguiu viver todos os planos que Deus tinha para ele, porque ele foi desobediente. Ele não teve o temor do Senhor no seu coração. Então eu acredito que o segredo é: tenha o temor de Deus e você nunca irá cair em armadilhas e nunca se afastará do Senhor. Amém? Glória a Deus, eu espero que essa mensagem tenha te tocado e agora nós vamos orar, viu? Não saia deste vídeo, porque com certeza Deus está sondando os nossos corações. E não se esqueça também, quando terminar a oração, eu peço que você compartilhe esta oração no WhatsApp. Você não tem ideia do quanto a palavra de Deus pode mudar a vida das pessoas. Eu peço que você selecione o WhatsApp, envie para as fotinhas das pessoas que Deus mesmo vai colocar no seu coração. Aleluia. Se você puder, então, feche os seus olhos, porque eu quero orar por você agora. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos na Tua presença maravilhosa neste momento. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor sem fim. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, que é o pão nosso de cada dia. Obrigado porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem permitido que coisas boas e ruins aconteçam conosco, mas tudo é para o nosso crescimento. Oh, meu Deus, obrigado, Senhor, porque grandes são as obras que o Senhor tem feito no nosso coração e a partir dele a transformação tem acontecido na nossa vida e através de nós. Pai, eu sei que tem pessoas aqui precisando de um milagre no trabalho, no casamento, na vida dos filhos e também no ministério. Eu te peço, Jesus, que a Tua graça seja derramada sobre nós, porque a Tua palavra garante que o Senhor derrama graça sobre os humildes, mas o Senhor resiste aos soberbos. Senhor, jamais queremos ensoberbecer, jamais queremos achar que chegamos aqui na força do nosso braço, pelo nosso mérito. Tira de nós, Senhor, toda a autossuficiência, que a gente nunca se esqueça de onde nós saímos, de onde o Senhor nos tirou. Nos perdoe também, meu Pai, pela arrogância, pela prepotência, pelo desejo de crescer sem a Tua ajuda, meu Pai. A Tua palavra diz que muitos, por quererem ficar ricos, caíram em muitas ciladas e se desviaram da fé.
Pai, nós não queremos abrir mão das tuas bênçãos, mas se nós formos receber algo que vier nos prejudicar, não deixe que aconteça, Pai. Trabalha antes no nosso coração, molda o nosso caráter, meu Pai. Que a gente não venha cair no engano da soberba, porque a tua palavra diz que a soberba precede a queda. Senhor, muitos têm caído por aí afora, Pai, mas nós estamos declarando aqui que 1000 cairão à nossa direita, 10.000 à nossa esquerda, mas nós não seremos atingidos. O Senhor é por nós, Pai. Eu creio que grandes coisas o Senhor está fazendo agora. E eu te peço, Pai, agora, com as mãos levantadas, eu te peço, estende as tuas bênçãos, Pai. Libera chuva de bênçãos, Pai, sobre este homem e esta mulher. Esta pessoa agora amargurada, essa pessoa que perdeu o sentido da vida. Jesus, libera a bênção sobre esta mulher agora. Tira com a mão, Senhor, tudo aquilo que afasta ela de Ti. Muitas vezes, meu Pai, nós somos orgulhosos e não queremos entregar nas Tuas mãos aquilo que tanto queremos. Mas, Senhor, neste momento nós renunciamos todo sentimento que nos afasta de Ti. Nós queremos dizer, meu Pai, que seja feita a Tua vontade e não a nossa a partir de hoje, meu Pai. Quantos até agora, meu Pai, têm sofrido até mesmo com o luto e têm vivido anos e anos carregando essa dor. Pai, nós reconhecemos neste momento a Tua soberania. Nós não temos controle de nada, o que dirá da vida dos outros. Por isso eu te peço, meu Pai, perdoa-nos por muitas vezes duvidarmos da Tua bondade, da Tua fidelidade. O Senhor é fiel, o Senhor sabe o que faz. E muitas vezes coisas ruins acontecem conosco, não porque o Senhor é mau de forma alguma, mas porque nós estamos em um mundo injusto, cheio de pessoas más. Pai, eu te peço perdão, Senhor, que a Tua misericórdia abrace cada um dos meus irmãos e que o Senhor dirija os nossos passos a partir de hoje. Não queremos fazer nada que não seja da Tua vontade e te pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos mostre aonde nós estamos errando. Molda-nos, Senhor, conforme o Teu querer. Queremos ser um vaso nas Tuas mãos e que a gente nunca venha se esquecer de onde nós saímos e de tudo aquilo que o Senhor fez. Porque se nós estamos aqui, se um dia iremos chegar a algum patamar que não é o de hoje, é para a Tua glória, é para a Tua honra. Em nome de Jesus que nós oramos e já te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero convidar você para participar desta oração pela sua vida espiritual, baseada no Salmo 91. Nós vamos orar a Deus pedindo proteção e força para superarmos os ataques do inimigo que tem abalado a nossa fé e diversas áreas da nossa vida, inclusive a saúde física e mental. E antes de começarmos a orar, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração e lembre-se de alguém com quem você pode compartilhar esse vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada, não podemos guardá-la apenas para nós. E eu tenho certeza que esta oração de hoje vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas vai entender a profundidade deste salmo. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que o Salmo 91? O que ele tem de tão especial? E eu vou te mostrar hoje. Este é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia e existe uma razão para isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse salmo ou já leu em algum momento da vida. É muito comum nós vermos em casas e empresas a Bíblia aberta neste Salmo 91 como se fosse um tipo de amuleto de proteção. Em alguns lugares, a página chega a estar amarelada de tanto tempo aberta ali, mas muitas vezes a pessoa nem lê a Bíblia, apenas deixa aquele salmo exposto. Mas a verdade é que o Salmo 91 é muito mais profundo do que nós imaginamos. E nós só conseguimos entender o verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se fizermos isso, vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém? Então eu pretendo ler com você todo o Salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro, vamos ler os versículos 1 e 2 e orar com base neles. E depois, nós vamos seguindo por outros versículos para que você entenda melhor o que está escrito e com isso, vamos orar por áreas específicas da sua vida, tá bom? Para começar, nós vamos ler o Salmo 91, o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim:
Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nós não sabemos ao certo se o autor deste salmo estava passando por perseguições ou lutas, ou se ele recebeu uma profecia de Deus para entregar a todos nós. Mas independente do motivo, o ponto central é claro: devemos buscar a nossa segurança em Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza contra todo tipo de mal. E se buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nunca seremos decepcionados. Nenhum inimigo será capaz de destruir a fortaleza que é a presença de Deus em nós. Amém? E agora que entendemos isso, nós vamos orar juntos. Se você puder, feche os seus olhos e ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença para clamar pela Tua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Deus, nós temos enfrentado tantas provações, o inimigo tem falado ao nosso coração, dizendo que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Mas agora nós voltamos os nossos olhos para Ti. Nós cremos que Tu és aquele que tem a paz que o mundo não pode oferecer. Coloca essa paz dentro de nós agora, porque nós precisamos dela, Senhor Jesus. Sem isso, nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado. Lembra-nos, ó Pai, que o único lugar onde podemos encontrar descanso e a verdadeira paz é debaixo das Tuas mãos. Ali está o refúgio, a fortaleza de que tanto precisamos. E nós cremos que à sombra do Todo-Poderoso existe descanso e refrigério para a nossa alma. Ensina-nos, Senhor, a confiar em Ti e descansar nos Teus braços. Nós entregamos agora, nas Tuas mãos, as nossas preocupações, medos e angústias. Ó meu Pai, eu sei que muitas pessoas agora estão com depressão, estão em luto, angustiadas, com o corpo demonstrando sinais de cansaço e ansiedade fora do controle. Por isso, ajuda-nos a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Nós Te agradecemos pela fé. Cremos que o Senhor está nos dando agora a proteção e os livramentos todo dia. A Tua palavra diz no Salmo 34, o versículo 19, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso, meu Deus, nós Te agradecemos muito, porque cremos que o Senhor está nos livrando mais uma vez. Mesmo quando tudo parece impossível, mesmo quando a montanha parece enorme diante de nós, ainda assim nós cremos. O Senhor é aquele que remove montanhas quando colocamos a fé em Ti e profetizamos a vitória. Por isso nós já Te agradecemos pelas conquistas que estão chegando. Grandes coisas o Senhor está fazendo e ainda fará em nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Oh, meu querido irmão, este é apenas o começo. Continue aqui comigo porque nós vamos seguir neste Salmo 91. É um salmo preciosíssimo, profundamente espiritual. Então assista até o fim, porque juntos nós vamos unir a nossa fé e no final o Senhor vai agir poderosamente em nosso favor. Não importa o seu problema, não importa o tamanho do seu gigante, pode ser uma enfermidade, um problema financeiro ou emocional. Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. E eu falo isso por experiência própria. Se hoje eu estou aqui trazendo essa mensagem para você, é porque um dia o Senhor olhou com misericórdia para a minha vida. Eu estava perdido, me sentindo numa escuridão completa, mas Jesus acendeu a sua luz na minha vida. E hoje eu posso te dizer, não há nada que possa te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Então declare assim: tudo posso naquele que me fortalece. E agora eu quero ler com você os versículos 3 e 4 do Salmo 91. Está escrito assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Aleluia. Irmãos, um laço é uma armadilha preparada para capturar e matar. E naquela época, os caçadores usavam laços para pegar pássaros ou animais. E o salmista conhecia muito bem isso e ele usou como comparação.
Ele quis dizer que todos os dias o diabo também coloca armadilhas em nosso caminho para nos tentar, para nos destruir espiritualmente, para nos afastar do Senhor, para prejudicar a nossa vida nos pequenos detalhes. Mas se nós corrermos para debaixo das asas do Senhor, Ele nos guardará. Esta é a promessa de Deus para você. Ele vai te proteger do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege os seus filhotes. Amém? Então vamos orar novamente. Continue com seus olhos fechados e ouça essa oração de todo o coração. Senhor meu Deus e meu Pai, nós continuamos na Tua presença, porque acreditamos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. E mais uma vez nós te pedimos, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem o foco que é Jesus Cristo. Livra-nos, Senhor, das armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Dá-nos sabedoria para identificarmos esses laços antes que seja tarde demais. Ó Senhor, livra-nos da hora da tentação. Não permita que façamos escolhas que tragam prazer momentâneo, mas destruam a nossa vida espiritual depois. Ajuda-nos, ó Pai, a sempre correr para debaixo das Tuas asas. Que a Tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Aleluia. E agora nós vamos continuar pelo Salmo 91, desta vez os versículos 5 e o versículo 6, que diz assim: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Irmãos, talvez esse salmo tenha sido escrito pelo rei Davi. Muitos acreditam nisso por ele ter sido um guerreiro que enfrentou inimigos de dia e de noite. Davi sabia o que era estar sob ataque constante, mas mesmo assim ele não se entregava, porque ele sabia que o Senhor era o seu escudo. E nós também precisamos ter essa segurança, essa certeza da proteção divina. Devemos entender que a destruição, a tragédia, isso tudo pode vir sobre aqueles que rejeitam a Cristo, mas aqueles que confiam no Senhor serão poupados. Esta é a promessa de Deus, nos versículos 5 e versículo 6. Então vamos orar mais uma vez. Eu tenho certeza que a presença do Senhor já está acalmando o seu coração, já está preparando você para o que está por vir, para aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Então vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós pedimos agora que nos proteja das flechas lançadas por Satanás contra nós e contra as nossas famílias. Oh meu Pai, os ataques têm sido tão intensos que muitas vezes nós achamos que não vamos suportar. Parece que nós saímos de um problema e já entramos em outro ainda maior. Tem misericórdia, ó Deus, daqueles que estão chorando agora na Tua presença. Vai de encontro a esse jovem que está com depressão. Vai de encontro a essa pessoa que está hospitalizada, dessa mãe desesperada, desse pai de família que não sabe como vai trazer o sustento para a sua casa. Oh, meu Pai, aviva a fé dessas pessoas, dá a elas a perseverança, a mesma que Davi teve diante das batalhas, diante do gigante. Não permita, meu Deus, que o medo feche os nossos olhos. Nós queremos permanecer firmes, olhando somente para Ti. Oh, meu Deus, as dificuldades têm sido tão grandes. O vazio, a tristeza, a amargura, muitas vezes nos fazem acreditar que a vida não tem mais sentido. Mas, Senhor, eu te peço aqui agora, abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração e tira delas, meu Pai, todo pensamento de morte, todo pensamento negativo, porque nada disso vem de Deus. Um Deus de amor que só tem pensamentos bons ao nosso respeito. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, agora nós vamos continuar neste salmo tão lindo e abençoado. E eu creio que depois que você ler os salmos 7 e 8, você vai ter uma certeza ainda maior de que Deus está contigo. Pode ter certeza disso. O versículo 7 e 8 diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Amém? Irmãos, esse versículo aqui é muito citado, mas as pessoas às vezes esquecem de um detalhe muito importante. Essa promessa é somente para aqueles que estão na presença de Deus. Quem se afasta dele perde a proteção do Senhor.
A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e Ele os livrará. Então, irmãos, não podemos perder o temor do Senhor. Não podemos sair debaixo da proteção de Deus, porque muitos por aí afora já estão afastados. E aí, quando nós olhamos para eles, percebemos uma coisa: parece que a vida vai de mal a pior. Parece que a casa está desprotegida e o inimigo entra e sai, e ele causa uma grande destruição, uma bagunça. Quantas famílias, irmãos, estão desestruturadas? Quantas pessoas estão sendo atingidas porque elas perderam a proteção espiritual? Se você se identifica com essas pessoas, se você está numa família que tem sofrido muitos ataques e tem sido atingida, eu quero que você ore com a sua consciência. Creia que nesse momento muitos podem cair ao seu lado, muitos podem cair à sua direita, mas nada vai te atingir. Amém? Então ore com fé, com a certeza de que os anjos do Senhor estão vindo em sua direção. Ore desta maneira: Deus eterno, nós temos visto milhares sendo derrotados todos os dias porque rejeitam a Tua palavra e se afastam da Tua presença. Mas nós, Senhor, queremos nos manter firmes. Não permita que nenhum dos Teus filhos se perca no caminho. Guarda-nos, Senhor, para que não sejamos atingidos como os ímpios. Derrama a Tua unção sobre todos aqueles que estão participando desta oração. Envia os Teus anjos, Senhor, até mesmo sobre aqueles que não têm ido na igreja, aqueles que estão distantes, mas que agora estão clamando por Ti. Faz o milagre na vida deles, meu Pai, e que eles possam voltar aqui e deixar nos comentários o grande livramento que o Senhor está dando para eles, que eles possam testemunhar aquilo que o Senhor está fazendo hoje. E eu creio que esta unção está despedaçando todo o jugo, toda a opressão, toda a tristeza, todo o cansaço. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos continuar agora no Salmo e é muito importante que você não saia desse vídeo. Eu creio que agora, nos versículos 9 e 10, você vai sentir uma paz sobrenatural. Se você verdadeiramente se entregar ao Senhor Jesus, se você colocar a sua fé nele, eu creio que o seu coração já não será o mesmo. Então preste atenção no que diz o versículo 9 e 10. Está escrito assim: Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Amém? Irmãos, é muito importante eu dizer uma coisa: isso não significa que nós não teremos problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximarmos de Deus, mais o inimigo tentará nos atacar. Mas como eu já disse, se confiarmos no Senhor e fizermos dele o nosso refúgio, desgraça alguma chegará na sua vida e você não precisará ter medo de notícias ruins. Creia somente que o Senhor está te protegendo e muitos ao seu redor olharão para você e perceberão a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então, nós vamos orar e eu quero muito que você abra o seu coração e que você faça também a sua oração, mesmo que seja na sua mente. A Bíblia deixa muito claro que antes da nossa palavra sair da boca, Deus já a conhece completamente. E assim como Ana, no Antigo Testamento, ela orou sem palavras. Os seus lábios apenas se movimentavam, mas ela não conseguia se expressar. Tamanha era a angústia daquela mulher que não podia gerar filhos. Mas ela orou, e naquela noite Deus lhe concedeu a graça. E ela foi uma alegre mãe de filhos. O Senhor abriu a madre dela, e eu creio que da mesma forma, tudo que não frutifica, tudo que não vai para frente, hoje se encerra aqui esse ciclo. Em nome de Jesus, tome posse disso e ore assim comigo. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos pela nossa vida, mesmo em meio às dificuldades, em meio às batalhas que nós enfrentamos. E nós queremos te pedir agora, ó Pai, continua sendo o nosso refúgio, a nossa salvação. Que o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz nos purifique de todo o pecado. O inimigo conhece as nossas fraquezas, Senhor, mas quando nós confiamos em Ti, nenhum mal nos atinge. Porque a Tua palavra nos diz, em Romanos 8, versículo 31, que se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém. Aleluia. Oh, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial. Nós tomamos posse daquilo que o Senhor já está nos entregando, a paz que esse mundo não conhece, a paz que excede todo o entendimento.
guarda-nos nessa paz e até o final desse vídeo, meu Deus, nós tomamos posse de que o Senhor já está liberando a bênção a nosso respeito. Aleluia. Irmãos, agora nós vamos ver o versículo 11 ao versículo 13, que diz assim: Pois aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que os protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém? Oh, meus amados, o cuidado de Deus é tão grande que Ele envia anjos para nos guardar. A Bíblia diz em Lucas capítulo 22 que quando Jesus estava no Getsêmani, Ele estava ali sofrendo a angústia, a batalha da carne contra o espírito. Foi o momento mais difícil da vida dele. E mesmo que os discípulos não estivessem com ele naquele momento, afinal de contas eles estavam dormindo, mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor veio na direção de Cristo e o fortaleceu. Da mesma forma, você que está sofrendo agora, você que está com um aperto tão grande no coração, você que acha que não suporta mais, creia que nesta hora o Senhor está enviando anjos. Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para que eles o protejam em todos os seus caminhos e o segurem pela mão. Aleluia! E você então pisará na cabeça da serpente. Você derrotará todo o mal que tem se levantado contra você e contra a sua família. Então nós vamos orar agora. Nós já estamos encerrando o salmo, mas por favor não saia, para que a bênção do Senhor repouse sobre ti em todo momento. Ore assim comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, as batalhas espirituais têm sido tão difíceis que há momentos em que achamos que não vamos suportar. Por isso nós clamamos, ó Deus, envia os teus anjos agora, dá ordens a eles, Pai, para nos proteger em todos os nossos caminhos, para nos guardar, nos guiar e nos fortalecer. Ó meu Pai, sozinhos não conseguimos, mas com os teus anjos ao nosso lado, nós podemos pisar na cabeça do inimigo e seguirmos firmes em direção à eternidade. A tua palavra diz que o Senhor envia os teus anjos para proteger aqueles que hão de herdar a salvação. E nós tomamos posse dessa promessa. Ainda que nós não consigamos ver o que está acontecendo no mundo espiritual, nós cremos que o Senhor está nos guardando e nos dando livramentos agora. Por isso eu te peço, meu Pai, abençoa cada pessoa que está participando desta oração. Guarda-os de todo tropeço, engano e mentiras de Satanás. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. E agora, irmãos, chegamos aos versículos finais do Salmo 91. Nós vamos ler os versículos 14 ao versículo 16, que diz assim: Porque Ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade eu estarei com ele. Eu vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhes darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Glória a Deus. Irmãos, Jesus disse que todo aquele que vai até ele, de forma alguma ele lançará fora. Então nada e ninguém pode te tirar das mãos do Senhor. Ele te ama de verdade. Ele já demonstrou e já provou o seu amor por você quando Cristo foi até o fim, quando Cristo sofreu pelos seus pecados, quando Ele derramou o seu sangue puro e sem mancha, porque Ele não tinha pecado, mas Ele fez isso por amor a você. E Ele mesmo agora está te protegendo. Eu vou te resgatar, eu vou te proteger, eu vou te dar resposta, e na adversidade eu estarei contigo para livrá-lo. Aleluia! Então creia nessa promessa maravilhosa do Senhor e faça essa última oração comigo. Ore assim: Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos sustentou até aqui. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso e o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, porque senão nenhum de nós sobraria, todos nós estaríamos condenados. Mas Jesus, nós colocamos a nossa fé em Ti nesse momento. Nós cremos que Tu és o nosso Senhor e Salvador, o único que pode nos dar a vida eterna, porque o Senhor ressuscitou e está à direita do Pai. Senhor, mesmo sem merecer, nós confiamos na Tua graça e misericórdia. E eu te peço aqui agora, Pai, que cada uma dessas pessoas possam ser testemunhas vivas, para que outros também possam Te conhecer. Faça com que esse vídeo, meu Pai, alcance multidões,
milhares e milhares de pessoas, Pai, que estão angustiadas, sem esperança, sem Deus neste mundo. Nós queremos a cada dia, meu Pai, nos aproximarmos de Ti através de Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Em Teu nome, Jesus, que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Meus amados, se vocês chegaram até aqui, eu quero agradecer a você que se dedicou a buscar mais ao Senhor. A Bíblia diz que todos aqueles que o buscam de todo o coração o encontrarão, e Ele fará morada e fará maravilhas na sua vida. Amém? Não deixe agora de compartilhar, eu tenho certeza que o Senhor estará te usando na vida de muitas pessoas que talvez não tenham costume de orar, mas esse vídeo aqui pode ser a porta de entrada para que o Senhor Jesus complete a obra na vida delas. Amém? Deus te abençoe, eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.